Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao seu local de estudo da Palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Se você não tem uma Bíblia, então acompanhe aqui com a minha leitura. Eu estou usando aqui a minha tradução Nova Versão Transformadora e diz assim a Palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Nós estamos lendo o Evangelho de João. João foi um dos 12 apóstolos, foi do grupinho mais chegado a Jesus, que era Tiago, Pedro e João, e escreveu seu Evangelho. Acredita-se que foi o Evangelho escrito mais tarde, lá já quase pelo ano 90, quando João era velhinho, já que na época do ministério de Cristo, João era bem jovem. E um Evangelho escrito em grego, como todo o Novo Testamento, e aqui eu estou usando uma tradução que traduz diretamente do grego para o nosso idioma. E só esses dois versículos aqui já pedem da gente algum conhecimento, né? Antes de chegar à Páscoa, o Pessar, essa festa é uma festa muito especial. Ela é a celebração da libertação, onde o povo de Deus, o povo de Israel, foi liberto do cativeiro no Egito, da escravidão, e foram então levados por Deus até a Terra Prometida, hoje, Terra de Israel. Então, antes de chegar essa festa, antes de começar a Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Nós vimos aqui ao longo do nosso estudo que em várias ocasiões tentaram assassinar Jesus e que ele sempre se esquivou dessas situações porque ele tinha hora certa para morrer. Ele tinha um lugar certo para morrer, que era Jerusalém. E ele tinha o jeito certo, que era a crucificação, e ele tinha o tempo certo, que era quando ele concluísse o seu ministério. E aí então Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal, tanto que é chamada de a entrada triunfal, onde ele entrou publicamente porque estava chegando sua hora. Então aqui era chegada a hora dele voltar para o Pai, e ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim, os amou de coração completo. E os discípulos aqui é sempre importante a gente lembrar, né? Discípulo não é multidão. Discípulo é quem caminha com Jesus, é quem tem uma relação de proximidade com ele. A multidão é aquele monte de gente que ao longo dos evangelhos a gente vê gente que vem e vai mudando, né, conforme a cidade. Gente que nesse momento se alegra com Jesus, daqui a pouco nem lembra quem ele é. Enfim, são hoje as pessoas que sabem quem é Jesus, eventualmente até participam de algum grupo, de alguma forma de expressão de fé, enfim, mas não tem um relacionamento com ele. Discipulado é uma relação muito próxima de caminhar, onde a gente vai aprendendo do mestre. Então, aqui está falando da relação dele com os discípulos. Agora, nós vamos entrar aqui, né, numa parte do texto que, para a gente entender melhor, eu vou lhe explicar a cena típica que acontece aqui, para que você, ao ler o texto, não confunda com a nossa cena, é um jantar, tá? Porque se a gente pensar na nossa cena de jantar e tentar aplicar essa nossa cena a esse texto, dá uma confusão, dá uma leitura bem torta do texto. Então deixa eu explicar para você. A ceia aqui, ela era servida numa mesa muito baixinha. Não é como as nossas mesas. É uma mesa, talvez da altura de uma mesa de centro que a gente tem hoje, bem baixinha perto do chão. E as pessoas não se sentavam em cadeiras. Haviam divãs ao redor da mesa e as pessoas se deitavam, se reclinavam sobre esses divãs com o rosto perto da mesa e os pés para fora da mesa. E se apoiavam sobre o cotovelo esquerdo e comiam usando a mão direita. Isso fazia com que nesses momentos, nessas celebrações, o anfitrião já tivesse cortado toda a comida. Não era como a gente com talheres, né? Porque uma mão estava impedida, era o apoio sobre o cotovelo esquerdo. E aí tinha um lugar que era um lugar de máxima honra. A pessoa principal da mesa, quem que sentava, qual a posição da pessoa de máxima honra em relação a esse principal? Vamos supor assim, Jesus, né, no caso aqui, o mestre. Onde se sentava a pessoa que ele queria honrar mais? Se sentava à esquerda dele. Se sentava, vamos dizer assim, nas costas dele. Era uma posição em que o anfitrião ele se colocava simbolicamente, né, numa condição até de fragilidade ou de confiança, porque as suas costas ficavam viradas para aquela pessoa que estava ali pertinho dele. Essa era a posição de maior honraria. A segunda posição de maior honraria era à direita do anfitrião. Era, portanto, diante do peito dele, né? Porque ele estava aqui de lado em relação à mesa, né? E aí então a pessoa que estava ali reclinada sobre o divã logo à frente dele
que ficava na sua direita, né, era a posição de segunda maior honra. E nessas festas, às vezes haviam escravos também servindo. E uma condição que era só o escravo que fazia era lavar os pés dos visitantes, dos chegados à festa. Não pense agora naquele cenário medieval daquelas cidades imundas, até mesmo com dejetos de esgoto. Não, nós estamos falando de uma cidade, de uma cultura muito limpa, que era a cultura judaica, uma cidade de Israel, Jerusalém, onde o que havia na rua era poeira. Então lavar os pés era tirar a poeira que a pessoa trazia consigo da rua. Essa função era somente executada por um escravo e não qualquer escravo, tá? Escravos do nível mais baixo. Escravos de um nível mais elevado não faziam isso. Eles serviam à mesa, eles ficavam junto aos seus senhores. Essa função era para aquele escravo, assim, vamos dizer que era considerado ralé, tá? Com esses dois tópicos em mente, a organização da mesa, uma mesa baixa lá no chão, e a posição do escravo, aí a gente consegue ler o texto, tá? E aqui só uma menção rápida, talvez você conheça aqueles quadros clássicos da Santa Ceia e você já entendeu que está completamente errado, né? Para começar, porque naqueles quadros são 13 pessoas, todos sentados do lado de lá da mesa, o que é uma cena já bem estranha, né? E usa mesa do nosso estilo ou da cultura ocidental, cadeiras altas, nada a ver com a cena real aqui, tá? A cena real aqui era uma mesa bem baixa, divã, pelo chão, as pessoas realmente reclinadas à mesa, era outra conversa. Então, com isso, a gente pode seguir para o texto, que diz assim: estava na hora do jantar, o jantar da Páscoa, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Vamos lembrar, Judas Iscariotes, né, filho de Simão Iscariotes, esse Iscariotes não é sobrenome, designa o local de onde eles vêm, a região de Cariotes. Então, Judas, filho de Simão, lá de Cariotes, foi instigado pelo diabo. O diabo é um espírito maligno, originalmente criado como um anjo, mas que se voltou contra Deus. E a própria palavra diabo não é um nome, né? Não é bem uma tradução, é quase uma transliteração para o português. E aí tem os vários, né? Os títulos diabo, demônio, Satã. São palavras que querem dizer inimigo, adversário, acusador. Então não é realmente um nome, né? E ele já havia instigado Judas a trair Jesus. A instigação maligna, ela é um fato, e as Escrituras não a negam, mas também não negam a decisão humana. Nós veremos mais adiante que a decisão de Judas sempre esteve presente a capacidade de escolher o que faria. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Perceba que Jesus tinha consciência de que ele tinha plena autoridade sobre todas as coisas. Estamos falando aqui que naquele momento, naquela cena, reclinado ali à mesa, estava o Filho de Deus, consciente da sua supremacia sobre toda a criação. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali naquele momento, reclinado àquela mesa. Assim, perceba que com esse pensamento de grandeza, de poder, de autoridade, ele se levantou, tirou a capa, que normalmente vestia-se uma capa, não eram como as nossas roupas, né? E enrolou uma toalha na cintura. Já se colocou numa posição despojada. E aí, então, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja como João, ele correlaciona aqui dois fatos. A compreensão de Jesus Cristo sobre sua suprema autoridade e a decisão dele imediata de agir como um escravo dos mais baixos. Isso aqui é o grande ensino. Então ele começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, oferecendo a eles esse serviço, que era um serviço de um escravo. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" E Jesus respondeu: "Sim, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." Jesus estava plantando sementes entre seus discípulos que deram frutos depois da ressurreição dele. "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Pedro não hesitou em contrariar Jesus, acreditando que com isso ele, na verdade, protegeria Jesus de se colocar numa posição de um escravo tão baixo. E aí a resposta de Jesus foi interessante, né? "Se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Se eu não os lavar, tu não tens parte comigo." É a resposta de Jesus.
E aí o Pedro falou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, não somente os pés. Já que a conversa é essa, então, por favor, né? Ó, aqui, ó, né? Eu baixo a minha cabeça aqui, lava também. Se não, qualquer coisa, menos não ter parte contigo. Interessante que Simão tem essa consciência da importância de Jesus. Simão Pedro, ele ao longo dos evangelhos, ele tem algumas exclamações que são grandiosas, né? Quando ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outra ocasião, Senhor, para quem que nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E quando Jesus falou, olha, se eu não lavar teus pés, não ter parte comigo, Senhor, então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Né? Para Pedro, o foco da vida dele era estar com Jesus. E ele tinha consciência que ele estava diante do Senhor dos Senhores. Isso é muito importante para que a gente também tenha essa consciência e tenhamos também o foco da importância de caminharmos com Jesus. E aí o Senhor respondeu, não. A pessoa que tomou o banho completo, ela só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. O que ele quer dizer com isso? Eles já eram pessoas que tinham feito sua higiene. O lavar os pés era para tirar aquela poeira da rua. Isso aqui tem um significado simbólico, também espiritual. A pessoa que já está limpa pelo banho da regeneração, do renascimento em Jesus Cristo, ela não precisa novamente renascer outra vez. Ela precisa limpar os pés da poeira do caminho. Ela precisa se limpar daqueles pecados que ela vai cometendo e não daquela vida imersa em pecado. É essa a simbologia também que se faz dessa conversa. E ele falou, vocês estão limpos, mas nem todos. Porque Jesus sabia quem o trairia. Ele tinha consciência que iria ser traído e ele sabia quem faria isso. E foi a isso que ele se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Jesus tinha realmente esse entendimento dos fatos e apontou, vocês estão limpos, mas nem todos. Depois de lavar os pés deles, ele vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou assim, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre e tem razão porque eu sou. Jesus nunca teve ilusões de que ele não era Senhor e Mestre, ele sabia que ele era. Ele falou, vocês me chamam, tem razão, é isso que eu sou mesmo. Uma vez que eu, seu Senhor e seu Mestre, lavei os seus pés, agindo numa posição bem humilhada, bem inferior, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se ele que estava acima faria isso, quanto mais nós, que somos seus discípulos. Ele falou, eu dei exemplo para que vocês sigam. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. Agora preste atenção nisso aqui que é muito importante. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se nós somos escravos de Cristo, nós somos servos. A palavra servo quer dizer escravo, tá? E ele lava os pés dos seus discípulos, quanto mais nós não devemos lavar os pés dos nossos irmãos, nos humilhar e servir aos outros. E ele fala, o mensageiro não é mais importante que aquele que o envia, porque o mensageiro, especialmente nessa cultura aqui, tá? O mensageiro, ele caminha no nome e na autoridade e no poder daquele que o enviou. Tanto que afrontar um mensageiro é afrontar aquele que o enviou. Mas ele fala, cuidado, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E aí, o fechamento, importantíssimo. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes, serão bem-aventurados, se as praticarem. O conhecimento da palavra de Deus não é para simplesmente se somar ao nosso conhecimento intelectual. Ele é para ser transformado em vida, em ação prática. Muita gente conhece as Escrituras. Inclusive pessoas que nem mesmo creem em Deus. Gente que é até agnóstico. O agnóstico é aquele que diz que o tema da existência de Deus é muito grande para a mente humana, então ele não trata disso, ele desconsidera esse tema. A gente agnóstica que lê, que tem conhecimento sobre as Escrituras, porque considera importante, considera a literatura clássica. E qual é a diferença de um discípulo? O discípulo conhece Jesus. Para você ser discípulo, você precisa conhecê-lo. É importante que você tenha esse entendimento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.